Bíblia, por que a Bíblia diz que a morte é melhor do que o nascimento? Hein? Por quê? O que acontecerá com uma pessoa quando ela morre? Hein? O que acontece com ela? Para onde vai o espírito? Então vamos tirar essa ignorância, porque se você souber o que é a morte, você vai entendê-la com uma maneira muito natural, madura. Não quer dizer que você não vai sofrer o ente querido, mas você sofre de uma maneira diferente. Você sofre de entendimento, com entendimento. Gênesis 3,19 fala que tu és pós, ao pós tornarás. E lá em Eclesiastes 7,1 diz que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Que interessante, né? A gente devia celebrar até uma festa com o falecimento. O que está escrito aqui, o dia da morte é melhor do que o dia do aniversário. Então, o verdadeiro aniversário é o dia da sua morte. Também, parece meio terrorista, mas não, vou te explicar por que é isso. Provérbios diz que o espírito salvo, Eclesiastes 12,7, é claro, você tem que fazer uma midrash. Tem gente cristão que entende quantos velórios eu já fui. Eu já fui em velório de assassino, eu já fui em velório de ladrão, já fui. Já fui em velório de menino rebelde, maconhado, drogado, sei lá o quê, que aprontava, morreu. Eu fui no velório. E quando chega lá, um certo celebrante de uma religião cristã vira, faz aquela cerimônia, celebra lá uma liturgia e fala, pois o irmão que está agora, vamos orar, rezar pela alma do irmão. O irmão, eu falo, puxa vida, mas o que matou, estrupou, aprontou e já está no céu. Vamos orar, rezar para ele, para que Deus tenha misericórdia dele, perdoe ele, que ele possa adentrar o céu. Espera aí, isso é um entendimento que pega o versículo bíblico sem entender o versículo. Quando a Bíblia diz que o espírito volta para Deus, é o espírito salvo. Senão a Bíblia está errada. É o espírito salvo. Deus tem prazer na morte do salvo, porque ele entrou na eternidade, saiu fora do juízo final, como fala 1 Pedro. Romanos também fala, eu te tirei da morte e do juízo e passou para a vida em Cristo. Então, em Cristo eu saio do juízo final e entro na eternidade. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, aquele que crê. É esse que Deus se alegra, é esse que você tem que soltar foguete, que partiu, passagem, uma morte, uma Páscoa, para a eternidade. E ele está numa situação melhor do que a nossa. Então, se o primeiro homem não houvesse pecado, não haveria morte. Romanos 6,23. Se não tivesse o primeiro homem pecado, não haveria morte. Deus não criou o homem para morrer. Parece até nome de filme, né? Deus não criou o homem para morrer. Deus criou o homem para viver. Está entendendo? Para viver. E eternamente. Mas o homem, por livre-arbítrio, ele optou pela morte. Então, preste atenção, cristãos. Vocês não receberam o pecado original de Adão, porque não seria justo por parte de Deus. Adão peca, você que leva. O que nós recebemos de Adão? Uma herança. Que herança? A morte. A morte é uma herança do pecado. Então, eu não recebo o pecado do Adão, mas eu recebo a herança do pecado de Adão. Qual é a herança? A morte. A morte espiritual, preste atenção, você que está cochilando, acorde, né? Hora que você vai partir, hein? Daqui um pouquinho você parte, aí você tem que entender. Olha, então, olha para mim. Eu sei que falar sobre isso dá sono, mas você não pode entregar o sono, não, porque essa palavra é importante para você. Quando eu recebo herança, que é a morte de Adão, eu recebo herança espiritual, me separei de Deus, por isso que eu preciso de conversão. Por isso que a Bíblia fala que todos pecaram e precisam da graça de Deus, do perdão de Deus. Todos. Então, uma criancinha que nasce, já nasce na herança da morte, do pecado. Por isso que crianças morrem, irmão. Porque já nasce nessa herança maldita do pecado. Está entendendo? Mas não quer dizer que ela tem pecado. A criança não pecou ainda, nem tem uso da razão, como é que ela pecou? Então, ela não recebe o pecado de Adão. Em outras palavras, não existe pecado original. Está entendendo? As coisas põem um título aí que as pessoas aprendem no catecismo e fica assim a vida toda. Não existe o pecado de origem. Existe a consequência do pecado de origem, é diferente.
E qual é a consequência? A morte espiritual, quer dizer, a pessoa nasce sem Deus, e a morte física, ele vai morrer fisicamente algum dia. Está entendendo? Vamos continuar. Yeshua passou da morte para a vida, e nele podemos fazer o mesmo. João 5,24, Romanos 5,12. Então, em Cristo, eu quebro a primeira desgraça, a primeira herança desgraçada de Adão, que é a morte espiritual. Então, se você tem que entender Paulo em Romanos e em Coríntios, ele fala, se por um só Adão entrou o pecado, e com o pecado a morte, para todo mundo, por um só entra em Cristo e entra a vida. Oh, gente, isso é justiça. Eu, quando era recém-convertido, eu perguntava, peraí, Adão pecou e eu que danço, eu que levo? Não era justo para o Pai de Deus, mas ninguém podia me explicar isso, mas hoje eu entendo as raízes judaicas da fé que me explicam essas coisas. Eu nasci, quando eu nasci, já estava com a herança da morte espiritual e da morte física. E a morte espiritual, ela é abolida com o novo nascimento em Cristo. Por isso que nós batizamos a criatura adulta, porque se arrependeu, nasceu de novo em espírito. Então, quando você aceita Cristo, Yeshua, pum, você anulou a maldição de Adão, que é a morte espiritual. Mas ficou ainda com a morte física. Crente morre? Morre. Quando é que vai deixar de morrer? Quando Yeshua voltar. Quando Paulo, em Tessalonicenses 4,13, fala que os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí você vai vencer a morte. E nós, os que estivermos vivos na volta de Yeshua, teremos nosso corpo transformado em glória. Então, meu irmão, nós, na segunda vinda de Cristo, é que ele vai cumprir a desgraça de Adão. A primeira, ele cumpre a morte espiritual, quer dizer, em Cristo agora você passa a viver, você é religado a Deus, daí a palavra religião, religar, e depois, na segunda vinda, olha para mim, na segunda vinda, você o quê? O que você faz? Você vence a morte física. Por isso que Paulo fala, o último grilhão a ser vencido é a morte. Está entendendo? Quai, seu app de vídeos curtos.